Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, agora a gente vai estudar aqui os títulos que são emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos, tá? São títulos públicos que podem ser utilizados aí para fazer o financiamento do governo e também são usados como referência para diversos instrumentos financeiros, tal como a gente tem aqui no Brasil, né? Os nossos títulos públicos, a taxa Selic sendo referência aí para vários instrumentos financeiros. A gente vai ver esses títulos, então, e suas principais características, tá? Treasury Bills, tá? Esses títulos aqui, eles têm a característica de ter vencimento em até 52 semanas. E aí os prazos podem ser de 4, 8, 13, 26 e 52 semanas, né? O limite aqui são as 52 semanas. Então são títulos de curto prazo. A maturidade desse título aqui é inferior a 1 ano. Eles não pagam cupons, sendo vendidos com desconto sobre o valor de face, tá? Igual a gente tem, por exemplo, com as LTNs, né? Onde a gente tem o valor final que vai ser pago, que é de R$ 1.000, e a gente tem um deságio sobre o valor nominal. O retorno ele é obtido através da diferença entre o preço de compra e o valor nominal no vencimento, assim como a gente tem nas LTNs. Eles são cotados como percentual sobre o valor de face, tá? Então, os Treasury Bills, eles são semelhantes às LTNs aqui no Brasil. Eu tenho também os Treasury Notes, tá? Aqui eles já têm a característica de ter vencimento de 2 a 10 anos, então é um prazo um pouquinho maior. Pagam cupons semestrais de juros e são ofertados via leilões do Tesouro Americano. Eles são similares às NTNFs aqui no nosso país, que são títulos pré-fixados, mas que fazem o pagamento de cupons semestrais. Treasury Bonds. Aqui eu tenho títulos que têm vencimento acima de 10 anos, então a gente já começa a ter um prazo um pouquinho maior, chegando até 20 e 30 anos, tá? Pagam cupons semestrais e são opções comuns para quem deseja segurança e investimentos de longo prazo. Eles são parecidos com as NTNBs aqui do Brasil. Qual que é a diferença? A NTNB ela é indexada à inflação, ela é de longo prazo e é indexada à inflação. Os Treasury Bonds, eles não são indexados à inflação. Os que são os TIPS, tá? Treasuries Inflation Protect Securities. Eles são indexados à inflação, mas pela característica de serem de longo prazo, a gente consegue achar como similar aqui às NTNBs. Bom, os TIPS, então, são vinculados ao índice de preço ao consumidor, tá? O Consumer Price Index, que seria o equivalente ao IPCA que a gente tem aqui lá dos Estados Unidos, garantem proteção contra a inflação quando levados até o vencimento, né? Quando não vendidos antecipadamente, pagam juros semestrais, tendo o valor do principal ajustado pela inflação, são emitidos com vencimento de 5, 10 ou 30 anos, também em longo prazo. A taxa do cupom permanece a mesma pelo prazo do título, pode ter o seu valor alterado em função de mudança no principal, onde ocorre a correção pelo CPI, tá? Eles são, então, portanto, comparáveis às NTNBs. E aí faz mais sentido essa comparação, né? Porque a gente tem a característica de longo prazo e a gente também tem aqui a vinculação a um indicador, a um índice de preços ao consumidor. Títulos do mercado internacional, tá? Alguns exemplos aí do que a gente tem. A gente tem os Global Bonds, que são títulos de dívida emitidos simultaneamente em vários mercados ao redor do mundo, permitindo que esse mesmo título seja negociado em diferentes jurisdições, incluindo o mercado doméstico da moeda de emissão. Aqui é importante a gente entender a diferença de Global Bonds e de Eurobonds. E eu estou falando que no Global Bonds eu posso negociar um título emitido, por exemplo, no Brasil, por uma empresa brasileira, em diferentes mercados do mundo. Posso negociar ele nos Estados Unidos, posso negociar na Argentina, no Chile, na Inglaterra, enfim, no mercado internacional. E também posso negociar aqui no Brasil, no mercado doméstico. Agora, um Eurobond, ele é diferente, porque ele é um título de dívida
emitido em uma moeda diferente da moeda do país onde ele é comercializado. Ele é vendido em mercados internacionais fora da jurisdição da moeda de emissão, permitindo que empresas ou governos captem recursos de investidores globais sem restrição geográfica, tá? Então a diferença é que no Eurobond, se uma empresa brasileira emite esse título, ele não vai poder ser comercializado aqui no Brasil, apenas no mercado internacional. No Global Bond, eu posso comercializar ele fora e aqui. No Eurobond, eu só posso comercializar ele fora. Certificates of Deposit, os CDs, são instrumentos de renda fixa emitidos por bancos e cooperativas de crédito dos Estados Unidos, que operam de forma semelhante ao que a gente tem aqui, né, os nossos CDBs, Certificados de Depósito Bancário. Então eu tenho instituições, né, que emitem, instituições financeiras lá dos Estados Unidos, que emitem esse título aqui. Eles oferecem uma taxa de juros fixa e tem um prazo determinado que pode variar de alguns meses a vários anos. Tá? Um ponto importante é que eles têm uma proteção do Federal Deposit Insurance Corporation, que seria o equivalente ao nosso FGC. E essa proteção é de até $250 mil por depositante, instituição bancária, e que, claro, isso vai reduzir, né, o risco de crédito para os investidores que colocam dinheiro nesse título bancário. Então, semelhante ao CDB que a gente tem. E a gente tem as Commercial Papers, tá? Que são títulos de dívida de curto prazo emitido por empresas não financeiras, ou seja, aquelas que não são bancos, destinados a financiar a necessidade de capital de giro. Normalmente, esses papéis possuem prazos que variam de 1 a 270 dias, com uma média de 30 dias. Seria o equivalente às nossas notas promissórias, tanto que a gente chama elas, né, de Commercial Papers. Diferentemente dos CDs ou CDs, os CPs geralmente não possuem garantias. Então, essa garantia aqui do equivalente ao FGC dos Estados Unidos, lá não tem, tá? Nas Commercial Papers. O que implica em um risco maior para os investidores. Além disso, esses títulos não precisam ser registrados na Security and Exchange Commission, que seria o equivalente à CVM aqui no nosso país, tá? Se o prazo de emissão for inferior a 9 meses, o que vai facilitar e agilizar o processo de emissão. Repos ou Repurchase Agreements, tá? Conhecidos aqui no Brasil como acordos de recompra, são contratos financeiros de curto prazo, nos quais um vendedor concorda em vender um ativo, geralmente títulos de dívida, e simultaneamente concorda em recomprar esse ativo em uma data futura a um preço ligeiramente superior. É similar às operações compromissadas que a gente tem aqui no nosso país, tá? Só que lá nos Estados Unidos. Esses acordos funcionam como uma forma de empréstimo garantido. O vendedor, geralmente um banco ou uma instituição financeira, obtém a liquidez imediata, né, porque está vendendo o título, enquanto que o comprador, que pode ser uma outra instituição financeira, a exemplo do que a gente tem a negociação com certificados de depósito interfinanceiro aqui no nosso país, ou o investidor, né, a exemplo dos títulos que são laço das operações compromissadas. O comprador, no caso, ele ganha um pequeno retorno sobre o dinheiro emprestado, assegurado pelo ativo em questão, tá? Eu tenho um exemplo aqui de uma operação compromissada que reflete exatamente aqui um repouso, tá? Esse Repurchase Agreements. Então, a instituição financeira transfere a posse de um título para o investidor e assume o compromisso de recomprá-lo, tá? Acordo de recompra. Então, vai lá o título para o investidor compra esse título de renda fixa do banco e manda o dinheiro para o banco. E aí na etapa 2 a gente tem o contrário das operações, né? O investidor, ou melhor, né? Partindo aqui da instituição financeira, a instituição financeira ela faz a recompra desse título que vem para cá e ela manda o dinheiro para o investidor, onde ele recebe o principal mais os juros da operação. A taxa de retorno do comprador é chamada de taxa de repo e reflete o diferencial entre o preço de venda e o preço de recompra do ativo. Os prazos, eles podem variar de overnight, né, que são prazos de um dia, a exemplo do que a gente tem aqui no mercado interbancário, negociação com certificado de depósito interfinanceiro, até períodos mais longos. Mas a maioria das operações é realizada com prazos que são muito curtos, de 1 a 7 dias, porque o objetivo é trazer liquidez aqui para as instituições financeiras, principalmente quando eu tenho duas instituições financeiras que estão fazendo esses acordos aqui de recompra.